muitos papéis aqui nas mãos, porque as estatísticas são várias em relação ao assunto que a gente vai conversar agora com o nosso convidado. Está aqui comigo o Renato Vasconcelos, que é comentarista de arbitragem lá comigo na Rádio Caturité, né? Também já atuou aí em outras situações. É um árbitro, não sei se está totalmente aí parado, aposentado, se ainda... vamos dizer aposentado. Nas peladas, se ainda, digamos, faz o trabalho, mas o que importa é que é uma pessoa que passou pelo meio, hoje atua na área da imprensa esportiva, daí vai bater um papo conosco sobre a questão dos árbitros, dos assistentes, números que marcaram até então o nosso Campeonato Paraibano. Renato, primeiramente, boa noite. Como é que está sendo para você? Né? Como é que foi? Vamos começar por aí essa transição dos gramados aos microfones. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer participar aqui do esporte da TV Itararé. Eu fiz o curso de arbitragem da Federação Paraibana no ano de 2003, né? Eu ingressei como vários árbitros que estão atuando até o presente momento na Federação Paraibana e atuei até no ano de 2009. Em 2009 eu tive um problema no joelho e por conta do meu trabalho paralelo eu tive que me afastar da arbitragem e continuei no espaço, no futebol, só que comentando a arbitragem, precisamente nas raias de Campina Grande. Bem, o assunto principal é justamente a questão da arbitragem este ano no Campeonato Paraibano de Futebol, que, como você sabe melhor do que eu, né, tem sido um dos pontos mais discutidos, né? Sempre o ponto, a arbitragem é sempre um dos mais discutidos, mas esse ano parece que as coisas ficaram um pouco mais à flor da pele, principalmente quando se trata de jogos decisivos, de clássicos, alguns árbitros que têm cometido erros sendo escalados em jogos posteriores. A gente não vê essa questão da famosa geladeira, pelo menos não de forma explícita, né? Que a comissão de arbitragem se pronuncie sobre o caso. Mas, de uma forma geral, como é que você está vendo a arbitragem esse ano aqui no nosso campeonato? A gente está passando um momento assim que está precisando de uma renovação da arbitragem. A gente está vendo muito pouca gente de qualidade, a gente vê muito resumido o quadro de arbitragem. A gente, numa decisão dessa, a gente sabe de qual os nomes que são capazes de atuar nessa final. E vem passando por polêmicas, né? Tivemos um nível, eu acho, baixo ainda, foi um nível baixo esse ano das atuações. Tivemos árbitros que não foram bem nos clássicos e continuou sendo escalado nos clássicos. E temos um quadro que vieram árbitros de fora, que melhorou o nível, mas a gente tem que crescer muito ainda no nível da nossa arbitragem. É no caso do Pablo, né, que veio da Federação do Espírito Santo, ele exatamente, é carioca, né? Foi. Que veio para fazer parte do quadro local. Foi muito bom, porque eles, nos jogos nacionais, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileiro da Série A, Série B e Série C, ele puxa muitos assistentes para trabalharem fora, para representar bem a Paraíba. Que a gente perdeu muito espaço dos anos 90 para cá, a gente perdeu muito espaço a arbitragem. A gente já teve árbitro aqui em Campina Grande, árbitro FIFA, que a gente não tem mais árbitro FIFA. Então, por isso foi bom o Pablo ter vindo. Mas os paraibanos em si não têm oportunidade, que eu vejo que são poucas oportunidades que tem, e os que têm, a gente vê que tem um apadrinhamentozinho justamente da comissão de arbitragem. Bem, vamos começar a conferir alguns números que vem marcando, então, a arbitragem do Campeonato Paraibano deste ano. Você vai conferir aí quem mais apitou, os assistentes que mais trabalharam também, a questão dos cartões. Vamos dar uma olhada aí. Então vamos lá, árbitro central que mais atuou, Renan Roberto 12 vezes, o Éder Caxias 11 vezes e o José Marques Domingos, é Domingues ou Domingos? Tem hora que sai Domingos lá na escala, tem hora que sai Domingos. Bem, 9 vezes, né? 2 árbitros de João Pessoa e o José Marques, é de onde? Também de João Pessoa. Também da capital, né? Então os 3 que mais apitaram. Os assistentes, Roberto Santos 14 vezes, assim como José Maria Neto, Márcio Freire 13 vezes, Luiz Felipe também 13 vezes. Quem é da onde aí? Roberto Santos de João Pessoa, Zé Maria Neto de Cabedelo, Luiz Felipe de João Pessoa e Márcio Freire daqui de Campina Grande. Uma exceção em meio aí a essa questão que a gente está levantando aqui. Quarto árbitro, também, o pessoal que mais trabalhou. Renan Guilherme, 12 vezes, Marcondes Francisco, 9 e Gutenberg, 9 vezes. Esse pessoal. Renan Guilherme de João Pessoa, foi do último curso de arbitragem. Marcondes Francisco, que é do Sertão, de Santana dos Garrotes. E Gutenberg Pereira, de João Pessoa também.
Mais uma exceçãozinha ali. Vamos lá. Cartões amarelos, 457, uma média de 4,8 por jogo nesse campeonato. O Éder Caxias, 72 cartões amarelos. Pablo Alves, 53. E o João Bosco, 46 cartões amarelos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a questão do Pablo aí, que tem dois números aqui que para mim são, no mínimo, interessantes e tem que ser levantados aqui nessa discussão. Cartões vermelhos, 37 no total, isso envolvendo as duas fases até então. Média de 0,4 por jogo, até baixa. José Marcos Domingues, 11 cartões vermelhos. O Éder, 6. E o Roberto Lima, 4. O Éder, um dos que mais apitou, parece não ser muito adepto aí do cartão vermelho. Já o José Marcos Domingues... Praticamente todo jogo um cartão vermelho. No último jogo agora, um Atlético de Botafogo, ele expulsou 3 atletas, né? Um numa partida e 2 que eram suplentes por reclamação. Ele tem um número elevado de expulsões. O Pablo Alves, que é um número interessante aí em relação a cartões, ele não foi dos que mais apitaram, né? Ele não está ali entre os principais, mas em 2 partidas, pelo que eu vi nas estatísticas que o Renato me passou aqui, que são muitos números e bem interessantes aqui, o Pablo, ele tem um número interessante. Em 2 jogos, em cada jogo, ele deu 11 cartões amarelos, né? Como é que está a forma física do Pablo? Ele está acompanhando o jogo de perto, ele está acompanhando o jogo de pouco longe. Eu estou falando sobre isso porque é o seguinte, tem árbitro que, por não se movimentar tão bem ou não estar na melhor das formas, né, vê o jogo de muito longe. Às vezes quer levar o jogo à base do cartão. Como é que está a situação do Pablo, que na teoria seria o árbitro principal hoje para apitar uma das finais, né? Exatamente. Ele é um dos árbitros principais do elenco aí da federação, né? Ele, o Renan e outros. Ele tá com uma contusão, que é uma contusão que ele já vem crônica. Teve até um jogo aí agora, já na fase final da fase classificatória, onde ele se contundiu durante a partida e continuou, porque o quarto árbitro era um novato, não tinha sido preparado ainda, foi até mal escalado para esse jogo, porque ele não poderia estar escalado num jogo importante, já terminando a fase classificatória, onde a pontuação ali é muito apertada e decência e para subir e para se classificar. Então, foi um erro da comissão de arbitragem ter escalado esse árbitro reserva que o Pablo teve que levar no sacrifício. E quando no sacrifício, você não vai estar perto do lance. E uma das armas contra a reclamação é o cartão. E por isso, eu acho que é um dos motivos de ele ter um número excessivo de cartões amarelos. Um número grande mesmo. Para uma partida, só 11 cartões. Lógico que existem jogos que merecem até 20 cartões. Claro, né? Cada um vai ter a sua história. Mas é porque, diante dos números, a diferença é muito grande aí. Né? Por exemplo, rapidamente olhando aqui, tem partida com 9 cartões, mas a maioria, né, ali 4 cartões, 5, né, 11 já é um número até elevado. O principal assunto é lógico que são as finais do Campeonato Paraibano. Vamos dar uma olhada então na escala de árbitros que foi divulgada hoje para os 2 jogos, um em Campina e outro em João Pessoa. Então tá aí, 13 Botafogo no Amigão, jogo às 6h30 com João Bosco Sátiro, Kilden Tadeu e Bruno Machado, jogo neste domingo. Quem é da onde aí? João Bosco Sátiro de João Pessoa, né? Kilden Tadeu lá de Patos. É um bom assistente, é um dos melhores assistentes que nós temos aqui na Paraíba. Ele ficou comigo em 2003. O Bruno Machado já é um árbitro experiente, já foi do quadro da CBF. Hoje ele é do quadro especial, porque ele atingiu a idade, saiu do quadro da CBF, mas é um bom assistente, é um dos bons nomes. E o João Bosco, pela partida que ele atuou aqui contra o 13 Campinense, né, aquela primeira partida, eu gostei da sua atuação. Eu vim até criticando em partidas anteriores que eu achava que ele estava fora do peso, o peso estava acima da média. Ele não estava acompanhando bem os jogos, mas ele apitou bem, se credenciou para essa final. Bem, o segundo jogo tem a arbitragem definida aí também, vamos dar uma olhada. O Renan Roberto, né, que vai estar à frente desse jogo, um jogo importante também, até porque vai ser o principal, né? O Renan Roberto é um árbitro CBF, também abaixo do Pablo, acho que um dos mais escolhidos aí em competições em nível nacional, né? Então tá aí, Renan Roberto, Roberto Santos e José Maria Neto. O que falar desse pessoal aí?
O Renan Roberto é um bom árbitro, é um árbitro que vem se destacando, vem representando bem a Paraíba, fora da Paraíba, aqui quando atua na Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. Esse ano, no Paraibano, algumas partidas ele não se ouve bem. Inclusive, jogos até jogo do do Serrano, jogo do Serrano Botafogo. Eu achei que ele errou num lance crucial, que foi uma penalidade. Que Serrano e 13 também aqui. Foi. Né? Então, também teve alguns jogos que ele polêmico. não se ouve bem nesse ano no Campeonato Paraibano. Mas, no cômputo geral, ele é um dos melhores árbitros que tem hoje na Federação Paraibana de Futebol. Espero que ele tenha uma boa atuação. Vamos torcer que os jogadores contribuam também, né? Porque é importante demais quando os jogadores contribuem para uma boa arbitragem. E os assistentes, o Alberto Santos, ele é de João Pessoa, né? Precisamente de Santa Rita. Ele é da nova geração. É sobrinho daquele Emerson Batista, que foi árbitro daqui da CBF até, foi para Pernambuco uma época. É um bom assistente, justamente também com o Luceninha, né? Que é o Zé Maria Neto, que é o Luceninha, que ela é de João Pessoa, é da Safra Nova. É uma boa oportunidade de trabalhar aí nessa final. Esperamos que eles estejam bem preparados, tanto psicologicamente, tecnicamente e fisicamente, porque é um jogo muito puxado, um jogo que exige bastante da arbitragem, um jogo que o árbitro tem que estar bem preparado. Quero que quem está nos acompanhando entenda que o momento é discussão sobre arbitragem, porque as polêmicas que surgiram foram, se não criadas, mas aconteceram envolvendo a arbitragem, né? Envolvendo reclamações dos times, né? E a imprensa tem esse papel, né? Não é porque a gente relata, isso aí é uma questão comum, né, em trazer de que cidade o árbitro né, que a gente queira dizer que o árbitro, porque é de João Pessoa, necessariamente vá puxar para o time de João Pessoa. Agora, a descentralização e a renovação da arbitragem que eu acho que são fatores que precisam ser levantados e criticados. Com certeza. Renato? Porque eu estava vendo aqui, são 16 árbitros, né, principais ou centrais que ficaram à disposição, atuaram nessa competição. Se for ver quantos não são de João Pessoa. Daqui de Campina tem 3, mas, por exemplo, o Thiago Ramos apitou 2 vezes. Né? O Laurismar apitou o quê? 3, 4 vezes? 4 vezes. Né? E depois o Manuel, né? Que eu achava que ele deveria estar aí para apitar uma das finais. Porque a gente vê só muito árbitro de João Pessoa, a gente não vê uma equação assim de dividir os árbitros. E às vezes, se não é de João Pessoa, Renato, rapidinho, é da grande capital, quer dizer, faz parte do mesmo berço, né? E passa pelas mesmas influências, o convívio, né? A escola, digamos assim, né? É diferente. Quando a gente assim, começava a avaliar há alguns anos, quem tem cacife para apitar um jogo envolvendo o Campinense 13, Botafogo e Campinense, bem, clássico entre esses 3 maiores times, a maioria das vezes a gente se remetia ao sertão. Miguel Félix, depois Adalberto Moésia. Hoje nem isso. Então, e a federação antigamente até que era maleável nesse sentido aí, colocava um dos dois em meio. Era um árbitro neutro. Era um árbitro, na teoria, neutro, mas hoje só João Pessoa. Né? Então, isso é uma questão estatística, está aqui, né? Os números estão aqui e não mentem. Isso, eu acho que expõe demais também os árbitros. Um erro, né, em uma situação, nesse caso aí de jogos de maior porte, por mais que tenha sido um erro humano, muitas vezes vai se colocar no peso da balança, do lado da balança, do bairrismo, né, de onde ele da influência que sofre por parte de dirigentes. Então, acho que cabia à comissão de arbitragem ponderar melhor isso aí, né? Exatamente. Até porque, assim, quando faz um curso de arbitragem, são muitos árbitros que fazem um curso. No curso que eu me formei, foram 40 árbitros de Campina e 40 de João Pessoa. Então, você vê que é limitado hoje o número de árbitros de Campina Grande que estão atuando. Então, você dá oportunidade para o de João Pessoa, mas o de Campina não dá oportunidade e a pessoa vai desestimulando e você não vê mais árbitros querendo trabalhar, desistindo desse ofício que tem que ter um amor muito grande, porque é muito pouco rentável. Porque não é uma profissão. Exatamente. Né? Ainda não se profissionalizou a arbitragem aqui no nosso país, né? E, infelizmente, isso dá margem a muitas coisas. Você não pode se dedicar só àquilo, você não pode depender só daquilo. Na Europa, onde a profissionalização já existiu, em vários países já existe, né? Não é que o árbitro só viva daquilo, muitos fazem outras coisas. Porém, você
pode dedicar uma parte do seu tempo sabendo que você vai ter um retorno, né? Aqui não, porque você pode se dedicar e chegar no final de semana e não apitar, né? E não tem salário para árbitro, pelo menos nessa questão que a gente está levantando aqui. Vai receber diante dos jogos apitados, né? Exatamente. É por sorteio lá, por atuação. Você pode ter o azar de ir para o sorteio e não ser sorteado. Isso. E passar um mês sem atuar. Como nem ir para o sorteio. Olha, agradecendo as mensagens aqui, ó, o Hugo das Malvinas, acho que é Hugo ou Igo, né? Não sei se digitou certo aqui, desculpe, mas ele perguntando se o 13 não vai tomar nenhuma atitude em relação à questão da arbitragem ser só de João Pessoa. Não tem mais o que tomar, né? Não tem mais o que tomar. E vamos levantar um assunto aqui que a gente conversou lá na rádio, mesmo que rapidinho aqui, Renato. Se o 13 pede a arbitragem de fora para o primeiro jogo, que era direito dele, já que é o mandante, né? O mandante é que tem que pedir, né, a arbitragem. O 13 não pode chegar no jogo em João Pessoa e exigir a arbitragem de fora, até porque quem paga é o mandante. Se ele pede a arbitragem de fora aqui, com que olhos o árbitro, que certamente seria, né, do Estado, até com que ânimo, não sei, de certa forma, o árbitro iria a campo sabendo que foi desprestigiado? Isso também conta, né? Dizer que não conta, isso se conversa nos bastidores, né? Eu fico um clima meio ruim, porque é com aquele ditado, né? Foi para a festa, na hora principal do bolo lá, aí você é descartado da festa, né? Fica um clima mesmo, até porque todo árbitro que quer apitar uma final, e mais do seu estado, né? Que ele quer atuar naquele jogo principal, que são as finais. E, como você mesmo falou, caso o 13 quisesse ter pedido a arbitragem de fora, teria que ter pago aquele calção e tal, mas ele só poderia só para o jogo de ida. Isso. E no jogo da volta, aí teria que o Botafogo pedir a arbitragem de fora. Eu acho que, as semifinais que ocorreram, e não teve nenhum assim, lance polêmico. Nada mais grave, né? Nada mais grave, foi um jogo normal. Então, acho que credenciou, vamos ter arbitragem da Paraíba mesmo, até porque em alguns campeonatos aí tivemos arbitragem de fora e não foi isento de erro. Teve campeonato sergipano, tivemos gols impedidos, que foi com árbitro FIFA até. Não é porque é árbitro FIFA que não vai ter erro. A probabilidade de não ter, é mais qualificada a arbitragem. Mas não quer dizer que vai ser a melhor arbitragem. Lógico. Mandar um abraço aqui para o Janilson Mota, né, que também é do mundo dos árbitros aí. Mandar um abraço também para o árbitro Titãs, o Laurismar. Eu sei que esse pessoal sempre acompanha aqui, né? O Baracho, tá certo? Pessoal aqui, muitas críticas em relação a uma questão até histórica aí de problemas, Campinas, João Pessoa e tudo mais. Relembrando alguns nomes aqui. O Fábio lá do Médici aqui também, falando sobre situações. São muitas mensagens quando se fala sobre a arbitragem. Bem, só para finalizar, um dado aqui. O Éder Caxias, dos 2, 3, 6, 8, dos 8 clássicos, o Éder apitou 5, certo? Roberto Lima uma vez, Emanuel Diniz uma vez, João Bosco uma vez. O que a gente está falando sobre clássico? 13 Campinense, Botafogo e Campinense, Botafogo e 13. Clássico, tradição, emoção e o clássico dos maiorais. Para você, só para finalizar aqui, não é um pouco estranho? O árbitro que mais apitou jogos que na teoria são mais importantes, mais pesados, inclusive foi o mais criticado e parece que deu uma melhorada aí na reta final do campeonato, ficar de fora da final, se ele apitou os principais jogos, na grande maioria mesmo, né? 5 vezes mais do que qualquer outro que apitou jogo desse porte aí. Não é um pouco estranho? É verdade. Até porque eu até achei estranha as escalações dele, porque no primeiro clássico, 13 Campinense, ele foi mal. Ele já vinha do 13 Souza com problemas, né? Foi um jogo ele foi muito mal no jogo e foi escalado depois para o clássico do Campinense com o Botafogo, depois atuou de novo Campinense e Botafogo, atuou 13 Campinense e agora e Botafogo e 13, 5 clássicos. Ele foi bastante premiado aí, né? Foi bastante premiado pela comissão de arbitragem, pelo Zé Renato, que, no mínimo, se ele trabalhou nesses jogos e o Zé Renato gostou e estava escalando ele, deveria estar aí, né? Pois é. Para atuar na final do campeonato. Eu gostei até da sua atuação do último jogo, do 13 Campinense, foi onde ele se ouviu bem, eu não vi nenhum lance polêmico assim que maculou a arbitragem, foi muito boa, não teve influência nenhuma no resultado, mas eu até discordo dessa quantidade de atuações do Éder Caxias. Tem árbitros melhores que deveriam ter dado a oportunidade de atuar nesses clássicos. Tá ok. Renato, obrigado aqui pela participação, né? O papel da gente é debater, discutir, levantar situações, não acusar, não é o nosso papel, é o do Tribunal de Justiça Desportiva, que espero que esteja realmente investigando essas questões aí de denúncias, que não há grande novidade sobre isso, mas como eu falei no começo, o João Bosco foi o primeiro nome a surgir
nessa lista de supostos árbitros em meio a uma suposta máfia do apito e acaba sendo contemplado aí, né, para mim, até preservando o árbitro, deveria ter sido afastado, não deveria ter apitado semifinal, nem muito menos uma final. Torcer para que faça uma boa arbitragem, porque quem perde quando isso não acontece, seja por erro humano ou não, é o futebol local, é o espetáculo. Obrigado, Rovaz. Quando precisar, estaremos aqui. Tá ok, Renato? Muito obrigado. A gente faz mais uma pausa. Na volta, o assunto é o 13 e o assunto também será o Campinense Clube. A gente já volta.